Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre arquétipos comportamentais. E da onde que veio a palavra arquétipos, né? Arquétipos é como se fosse um modelo que carrega uma energia consigo. Então, o primeiro a cunhar, né, de forma científica esse nome e trazer um pouco mais dessa explicação foi Carl Gustav Jung. Jung ele era precursor lá de Freud também, eles inclusive começaram seus estudos juntos ali. Jung pegou um pouco do conhecimento de Freud também, só que em dado momento eles discutiram, brigaram e Jung acabou seguindo uma linha de raciocínio que é a do inconsciente coletivo. Jung entendeu que existem 3 tipos de conscientes aí na sua mente. Então você tem a sua parte consciente, aquilo que você pensa, que você sabe, um pouco da sua inteligência também. Você tem o inconsciente e você tem o inconsciente coletivo. Então, Jung ele acabou observando que a figura da mãe, por exemplo, uma figura materna, de amamentação, de segurança, de cuidado, de carinho, em qualquer lugar do mundo que você nascesse, você ia entender, ia enxergar essa figura. Então, para Jung, você não nasce como uma folha branca, você não nasce como uma tábula rasa, sabe? Você, ao nascer, já carrega consigo, já carrega em sua genética, em suas memórias afetivas também, alguns arquétipos, sabe? Você já carrega consigo alguns conhecimentos, algumas sensações, algumas emoções, certo? E daí ele entendeu que, na verdade, para Jung, existem dezenas e dezenas de arquétipos. Só que no meio do marketing, o pessoal começou a delinear, a resumir e criou-se aí, deu-se o nome para 12 arquétipos. Mas não existe somente esses 12. Por exemplo, a figura do leão, que não faz parte desses 12 que eu vou te ensinar, ela também é um arquétipo. O homem ali, quando ele enxerga, vamos dizer, existiam 2 homens, né, antigamente, né? Um que enxergava um gato grande e achava que ele era carinhoso e etc. Esse não está mais, não ficou vivo. E o outro que entendeu que, opa, peraí, aquele gatinho grande ali é perigoso. Então, através da visão ali, daquela primeira impressão que ele teve, ele se escondeu nas cavernas e etc. E foi esse homem que ficou vivo. O que eu quero te dizer com isso? A sua imagem, mesmo sem você falar, ela passa alguma sensação, ela passa alguma mensagem para outras pessoas. E é essa mensagem que você passa através da sua imagem, que também faz parte da sua comunicação, falada, né, ou escrita, ou através de uma foto, enfim, ela vai levar consigo uma mensagem, algum sentimento nela. E é esse sentimento, é essa mensagem, é esse modelo que carrega consigo essa carga de energia que a gente vai chamar de arquétipos, ok? Então, vamos entender melhor, agora que preparamos o terreno, né, com essa parte um pouco científica da coisa, de você entender que isso já foi validado já há muitos anos atrás, né? Agora você vai entender como que isso se aplica no seu dia a dia, beleza? Bom, eu quero começar pelo primeiro arquétipo que a gente chama de fora da lei, ou você também vai ver alguns nomes dizendo que ele é o arquétipo rebelde. Quem que é o arquétipo rebelde ou fora da lei? É aquele que não gosta de cumprir padrões, é aquela pessoa que ela sempre gosta de ir no disruptivo, ela sempre gosta de inovar, ela pega alguma coisa que está obsoleta e vem e entrega com uma nova roupagem. Esse é o arquétipo fora da lei. Depois você vai entender que não existe nenhum arquétipo que é perfeito. Existe um que destaca em alguma área? Não. Na verdade, alguns já têm comportamentos que poderão ajudá-lo em alguma área, mas você pode também inovar, você pode mudar, você pode trabalhar melhor o seu arquétipo. Entenda uma coisa e já pega papel e caneta e anota, tá? Existe um arquétipo que é aquele que você mais é no seu dia a dia. A gente vai chamar esse arquétipo de arquétipo primário. É um arquétipo que você costuma agir dessa forma sempre. E existem os arquétipos secundários ou os arquétipos auxiliares, que quando esse primário não estiver agindo, esses auxiliares aqui vão estar agindo por você, com você, né? O negócio é o seguinte, não tem nenhuma... Vinícius, dá para eu estar bem, excelente nos 12 arquétipos que você vai ensinar? Não, na verdade são raras, pelo menos são raras as pessoas que conseguem fazer isso, eu não conheço nenhuma que consegue. O ideal é você entender qual que é o arquétipo que mais atua aí contigo,
que você mais se adapta melhor a ele, etc. E quais são os seus arquétipos auxiliares. E depois disso, existem até alguns testes na própria internet que você pode fazer. Eu provavelmente devo deixar um material aqui para você, de um teste para você fazer e identificar qual que é seu arquétipo primário também. Mas o ideal é você entender que os 12 existem e que não existe nenhum perfeito, existe aquilo que você quer adaptar a sua mensagem para conversar melhor com o seu público. O arquétipo fora da lei, como eu estava dizendo, o arquétipo fora da lei, ele é um arquétipo que ele gosta de agir de maneira disruptiva, gosta de sair do padrão, gosta de inovar no sentido de sair fora um pouco também das regras, dos procedimentos. Ele é um arquétipo que quando ele vê algo obsoleto, ele gosta de trazer uma nova roupagem para aquilo ali, tá? Então, ele é um arquétipo que normalmente você percebe na figura do Coringa, por exemplo, daquele filme do Batman, né? O arquétipo fora da lei. Além disso, inclusive por falar em filmes, né, todos os filmes utilizam muito dos arquétipos. Daí a importância de você conhecer essa linguagem, conhecer quais são os principais arquétipos aí, né, esses 12 arquétipos, para ao assistir um filme, ao ver uma pessoa atuando, um store, ou você mesmo no seu trabalho, você tomar posse de algum tipo de arquétipo que vai conversar melhor com a outra pessoa que você quer levar sua mensagem. O segundo arquétipo é a figura do mago. Quem que é o arquétipo mago? A figura do arquétipo mago, ela conversa muito com algo espiritual, sabe? Algo assim, que tem um segredo por detrás. Normalmente quando o mago faz alguma coisa, às vezes nem ele mesmo consegue explicar como é que ele fez tal coisa, como é que ele resolveu tal problema. Usa umas luzes mais roxas, sabe? Tem uma conversa que leva bastante espiritualidade naquela conversa. Então o mago, ele tem um certo enigma ao passar a sua mensagem, ao se comportar também. Eu vejo que dentre os digitais influencers aí que você provavelmente conheça, a figura do Pablo Marçal, ele conversa muito com, ele traz muito o jeito mago em sua linguagem em si, no jeito dele se comunicar também. A terceira é a figura do herói, o arquétipo chamado herói. Quem que é o herói? Inclusive tem também a jornada do herói, né? Você deve conhecer. Mas o herói basicamente é uma pessoa que ela tem uma super habilidade. É só você lembrar muito do Superman e da Mulher Maravilha. Ele tem uma super habilidade e através daquela super habilidade ele vai utilizar daquela competência, daquela super habilidade para resolver um problema. E normalmente a figura do herói tem uma causa, sabe, para lutar por ela, para ir em busca daquela causa, e normalmente não é para o bem de si, é para o bem de todos. Então a figura do herói também, ela gosta de incluir outras pessoas naquela sua missão, mas não que aquelas pessoas vão precisar lutar ou precisar trabalhar para conquistar aquilo ali. Não, olha, eu vou em busca daquilo para um bem maior, para um bem do grupo, para o bem da empresa. Então o herói, ele gosta de tomar decisões rápidas, de dar o primeiro passo, de ir lá e fazer a coisa acontecer. A terceira, então terminamos, né, os três primeiros aí, que é o arquétipo do rebelde ou do fora da lei, do mago e do herói. O quarto arquétipo que eu quero te ensinar é a figura do cuidador ou da cuidadora. E aí você lembra muito da figura da mãe mesmo, figura materna. O cuidador, ele gosta das coisas mais estáveis, dele entender o que possivelmente vai acontecer. A figura do cuidador não gosta das coisas muito disruptivas, que saem muito do controle. Afinal de contas, se sair muito do controle, ele não vai conseguir ter um cuidado para consigo e para com os seus. Então, o arquétipo cuidador, ele tem um jeito de se vestir mais na dele, um pouco mais neutro, vamos dizer assim. E o jeito dele passar a mensagem dele é um jeito mais doce, é um jeito mais suave, mais tranquilo, sabe? Nosso quinto arquétipo é a figura do criador. O criador, você vai lembrar muito de Elon Musk, de Steve Jobs. O criador, ele tem um jeito de unir coisas e criar algo, sabe? Não é que ele tira algo disruptivo do nada, assim, do zero. Não, ele vai unindo coisas. Existe um mouse aqui, existe também o teclado. E, poxa, vamos criar o computador, sabe? Então a figura do criador, ele tem soluções criativas. Ele vai unindo produtos e serviços e acaba criando algo novo. Essa é a figura do criador, arquétipo criador.
Algumas pessoas vão confundir a figura do criador, o arquétipo criador, com o arquétipo mago. O arquétipo mago, ele tem todo um enigma por detrás. Ele também cria, só que o jeito dele criar é um jeito mais misterioso. O criador não, o criador quase que tem um método, ele dá pra você ver ele criando, sabe? Você consegue acompanhar, você consegue saber o que o criador tá ali fazendo. Nosso sexto arquétipo é a figura do governante. O arquétipo governante é aquele arquétipo que ele tem uma opinião muito forte, normalmente empresários, líderes. A postura do governante, quando você olha a pessoa, você já sabe que ela ali, a última opinião vai ser a dela. Então, vamos na pizzaria ou vamos na churrascaria? Primeiro a gente precisa ver o que fulano vai achar, o que fulano vai pensar disso. Então a figura do governante é uma figura mais imposta, com uma opinião mais forte. Você vê na internet aí, eu lembro muito do Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho, ele tem um pouco dessa figura de arquétipo dominante. Então, tanto em sua postura, no jeito de se arrumar, no jeito de colocar suas ideias, suas opiniões. O próprio Jair Bolsonaro também, atual presidente do Brasil, mas aqui eu não estou falando nada de política, tá? Mas ele também tem uma figura dominante. Donald Trump, enfim, são pessoas que têm uma opinião muito forte, são difíceis delas mudarem de posição. Esse é o arquétipo governante. Nosso sétimo arquétipo é o bobo da corte. E aqui muitas pessoas acham que o bobo da corte é aquele palhação da turma. Não. Na verdade, o bobo da corte, ele é a figura da esperteza, a pessoa esperta. Sim, ela conta algumas piadas, fazem os outros rirem um pouco, mas sempre tem uma maldadezinha por detrás ali. Então a figura do bobo da corte, inclusive no passado, era a única figura que poderia caçoar, que poderia fazer piada com a imagem do rei. E era através das piadas do bobo da corte que o rei sabia o que a população estava pensando dele. Então, como as outras pessoas, guardas, pessoas que trabalhavam no castelo, no império ali, não poderiam falar muito, o bobo da corte que fazia ali as graças levava o que o povo estava pensando ao conhecimento do rei. Então, a figura do bobo da corte é uma figura esperta, faz algumas gracinhas. Eu vejo que o Bruno Perini, ele consegue trazer muito bem a figura do bobo da corte. Normalmente, em podcasts agora, que você já deve ter ouvido algum aí, sempre eles trazem uma pessoa para fazer o papel do bobo da corte. Então o bobo da corte quando a conversa estiver monótona, o bobo da corte vai ali e vai soltar uma graça, vai fazer uma pergunta que às vezes possivelmente ela é até inteligente, mas é uma pergunta que o jeito da pessoa falar já é um jeito engraçado. Então o bobo da corte, ele traz um pouco dessa alegria para o ambiente também. Inclusive nas minhas palestras eu sempre conto uma pequena, eu não sou muito bom de piadas, mas eu conto uma pequena piada ali comigo mesmo, algo que aconteceu comigo, e as pessoas vão lá, dão uma risada. Então, na sua comunicação também, quando você estiver levando algo para mais pessoas e você sentir que as pessoas estão monótonas, estão um pouco cansadas, é legal você trazer um pouco do comportamento do bobo da corte para sua comunicação, a fim de reativar, de trazer de volta a atenção das pessoas para você. Nosso sétimo arquétipo é a figura do amante. O arquétipo amante, e aí não é no sentido literal da palavra de traição, nada disso. O arquétipo amante é aquele arquétipo que ele traz consigo uma sensualidade na sua comunicação. Normalmente ele tem uma comunicação um pouco mais pausada, ele não fala tão duro como o governante fala, por exemplo. O arquétipo amante tem um jeito de se vestir diferente, de se comportar diferente, até o jeito de fala, os olhos da pessoa, um olhar um pouco mais fechado, um olhar um pouco mais sensual também. O arquétipo amante, para as mulheres, elas têm que acabar tomando um pouco de cuidado com esse arquétipo, porque pode afastar outras mulheres da sua comunicação. Então, mas para o homem esse arquétipo acaba funcionando muito bem. E não quer dizer que a mulher não pode utilizar, ela deve utilizar, mas deve utilizar com cautela, entendendo qual é o público que ela quer conversar. Nosso próximo arquétipo é o cara comum. Esse arquétipo você precisa tomar um pouco de cuidado nas redes sociais, porque ele tende a não chamar muita atenção. Hoje quem faz muito bem a figura dele é o Thiago Nigro. Porém, ele faz essa figura, mas ele não começou com esse arquétipo.
Então, outra pessoa, né, que faz... São pessoas assim que você olha o jeito dela se vestir, ela não chama muita atenção. O jeito dela se comunicar é mais neutro ali. Então, é um Zuckerberg, sabe? São essas pessoas mais, vamos dizer, um pouco mais famosas que talvez você conheça, que ao olhar para elas vocês vão enxergar a figura do cara comum. Mas para você que está começando agora na sua carreira ou na sua empresa, para você que quer levar uma mensagem para mais pessoas, o cara comum é um arquétipo que você precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Não gosta de chamar muita atenção. Então o cara comum, ele é um cara mais é um arquétipo mais neutro, é um arquétipo mais na sua. Não tem muita, não é que ele não tem muita opinião, mas é muito raro o arquétipo cara comum entregar sua opinião, colocar sua opinião na mesa, sabe? Então ele é um arquétipo que ele busca muito uma tribo, ele busca muito uma comunidade, outras pessoas que acabam representando esse arquétipo cara comum. Mas não significa dizer que seja homem, tá? Pode ser qualquer pessoa, ok? É apenas o nome do arquétipo, é apenas uma figura chamada-se de cara comum. Estamos chegando nos 3 últimos arquétipos e agora vamos falar do arquétipo inocente. O arquétipo inocente é aquela pessoa que você olha assim, alguém conta uma piada e você precisa ir lá e explicar essa piada para a pessoa, que ela não entendeu muito bem. O arquétipo inocente é um arquétipo que ele não carrega consigo muitas maldades. O arquétipo inocente acredita que o mundo é bom e que as pessoas são boas até que provem o contrário para ele. Então ele acredita que as pessoas vão colaborar com ele, ele não tem muita maldade na sua comunicação, nas suas próprias estratégias também, ele tende a ser um pouco mais bonzinho nas vendas, nas negociações. Então esse é o arquétipo chamado inocente. Nosso penúltimo arquétipo é o arquétipo explorador. Então no arquétipo explorador você lembra aí de Range Rover, empresas que levem você a novos lugares ou uma mensagem que vai te fazer conhecer uma experiência nova. Então o arquétipo explorador não gosta muito do status quo, ele é contra o status quo, ele quer trazer mudanças, ele quer não só trazer mudanças como ir em busca da mudança. Muito do quem quer trazer a mudança é o arquétipo rebelde, né? O arquétipo um pouco fora da lei, mas o arquétipo explorador é a pessoa que gosta de ir lá e buscar essa mudança. Em viagens, eu lembro muito de mochileiros, então essa galera que acaba fazendo coisas assim, de indo buscar, essa galera que gosta de ir buscar novas experiências, tem muito do arquétipo explorador. Nosso último arquétipo é o sábio. O sábio é aquela pessoa que o grande ponto forte dele é o conhecimento, são suas experiências também, sabe? O problema do sábio é que ele não coloca muito as coisas em ação, a implementação lhe falta, mas o ponto forte é esse conhecimento mesmo, essa habilidade de ser uma pessoa assim dotada de informações que às vezes outras pessoas não têm. Chegamos ao fim da apresentação dos 12 arquétipos e o legal aqui é você entender que o jeito que você se veste vai com certeza passar a imagem de algum arquétipo para outra pessoa, mesmo que ela não conheça sobre arquétipos. É isso que Jung entendeu. A pessoa já nasce com aquilo ali. Então, você mesmo agora, se você olhar para os seus amigos, familiares, pessoas que trabalham com você, cada pessoa vai se encaixar num arquétipo aí diferente. Algumas em arquétipos iguais, umas das outras, e aí o jeito delas se comportarem, pensarem, falarem vai ser bem parecido e outras vão ser diferentes. Mas um resumo de tudo é que essas pessoas vão se encaixar em um desses 12 arquétipos. E quando você quer levar a sua mensagem a outra pessoa ou a outras pessoas, você precisa entender qual arquétipo aquela empresa representa, qual arquétipo aquela pessoa ali mais representa, que imagem que eu quero passar para o meu público, ou para o meu supervisor, meu chefe, ou para minha família, que arquétipo que eu preciso agora interpretar e trazer nas minhas vestimentas, no meu jeito de se comunicar, no meu jeito de se comportar. Sabendo disso, você tende a praticar mais o rapport e tende a persuadir melhor outras pessoas. É isso. Eu fico por aqui, te aguardando na nossa próxima aula.